Olá, aqui é Gabriel novamente. Bem-vindos ao treinamento de aflatoxina qualitativa. E primeiramente relembrando a questão da amostragem, como nós vamos ter uma amostra de 20 a 50 gramas triturada para representar 40 a 50 mil quilos de milho, nós temos um fator de redução de 2 milhões de vezes. Então imagina, né, como se R$ 1 virasse 2 milhões de reais. Então, por isso é, mais uma vez, importante fazer uma amostragem correta, com a quantidade de pontos que devem ser respeitados de acordo com a legislação e que vocês já são recomendados. Então, passando rapidamente pelo procedimento do teste, pois já tem um vídeo sobre isso. Então, vai ser triturada uma amostra. Essa amostra ela deve ser triturada até parecer um pó de café meio fino, que o liquidificador ele não dá conta de triturar para virar o fubá. O fubá ele só vira se você deixar batendo o milho ali eternamente, ele começa a esquentar, a amostra, aquecer próximo da lâmina e aí vai virar um fubazinho, mas só uma parte dele que vai virar, né? Então não vai virar totalmente. Então não pode deixar pedaços inteiros, porque imagina que um grão contaminado ele pode ter altos níveis, então se você deixa ele só quebrado, mais ou menos triturado, você pode estar tendo um resultado abaixo do que a contaminação real. Então, todo o milho deve ficar muito bem triturado, tá? Ele vai ficar parecendo um pó de café. Vai ter uma colherinha, porque o liquidificador não dá conta de triturar demais, mas não podemos deixar a amostra mais ou menos triturada só, tá? Então, depois de triturado, vai se adicionar uma amostra de 20 a 50 gramas no copo. Para o teste qualitativo se utiliza o etanol a 50%. Então, se você tiver uma amostra do etanol absoluto PA, é importante que ele seja PA, que é para análise. Vai se adicionar 2 ml por grama. Então, se colocamos 20 gramas, vão ser 40 ml desse álcool já diluído, que seria, né, 20 ml de água, 20 ml do álcool. Esse álcool ele já pode ser preparado antes para os testes que vão ser realizados durante a semana. Tá? Essa amostra vai ser agitada por 1 minuto e meio, vai esperar ela decantar em duas fases. Depois você vai pipetar uma pipeta de água de torneira e uma pipeta desse líquido só da parte de cima aqui. Então ele deve ser límpido. Não pode vir pedacinho de milho, pozinho, porque senão entope a tira. A tira ela funciona como se fosse um canudinho. Então se você está tomando um suco de laranja com canudinho e depois vai tomar uma vitamina de abacate com o mesmo canudo, você vai ter um sério problema para conseguir tomar essa vitamina, se conseguir. A mesma coisa acontece na tira. Então pode entupir e a tira não vai aparecer resultado, ela vai dar como inválida, mesmo que você deixe 10 minutos. E o tempo correto são 5 minutos, então não deve se deixar passar disso, tá? Com relação ao resultado, apareceu duas linhas, indica que o teste ele é negativo, ou seja, ele está abaixo dos 20 ppb. Se aparecer só uma linha, indica que o teste tem acima de 20 ppb, ou seja, ele é positivo. Se não aparecer nenhuma linha, quer dizer que o teste está inválido, tá? Houve alguma coisa, algum erro dentro do procedimento que pode ter gerado esse erro. Com relação aos cuidados, o que a gente deve ter? Já que a amostragem ela é responsável por 90% da divergência, então a gente deve atentar bem. Então, por isso, quanto maior a quantidade da amostra, melhor. Então, a gente recomenda hoje que se seja triturado em torno de 500 gramas. Né? Se tiver com a jarra maior, dividir em duas de 250. Tá? Colocar depois de triturado, se você dividiu em duas etapas, então coloca a primeira na jarra dentro do saco, depois a segunda que foi triturada e mistura ele para homogeneizar bem essa amostra. Para quê? Para que o resultado, se você fizer dois testes dessa mesma amostra desse saquinho, ela vai bater o resultado. Agora, se não for misturado, pode ter dentro dessas 500 gramas dois resultados diferentes. Tá? Então não deve ser utilizada a peneira. A peneira que antes servia para ajudar nessa homogeneização, ela foi substituída por esse processo. Com relação ao tamanho que deve ficar as partículas, que a gente já falou, né? Então deve-se deixar nenhuma amostra com milhos inteiros ou mais ou menos quebrados só. Então a quirela ela deve ser bem fininha, bem pequenininha.
Quanto que é o tempo de trituração? Em torno de 1 minuto e meio de trituração para que o milho consiga atingir essa granulometria aí. Pode variar pela qualidade da lâmina, a umidade do grão, o tipo de dureza do grão. Então pode ser que precise de mais do que 1 minuto e meio. Então é importante observar essa questão. Atenção, se a jarra for pequena, a amostra ela vai ficar muito quente. Então não pode se fazer o teste logo após o triturado, tem que esperar lá esfriar um pouquinho. O recomendado é solicitar uma jarra maior para se fazer os testes de aflatoxina. Todos os produtos que forem reutilizados devem ser bem lavados. Se a amostra deu contaminada, é recomendado utilizar água com quiboa, com água sanitária, para descontaminar essa amostra e depois ser lavada com sabão mesmo, sabão neutro. Tá? Para quem vai fazer o teste no campo, cuidado com o transporte. Se o kit ficar sob calor excessivo, ele pode estragar. Então, se deixar dentro de um veículo onde que aquece muito, esquenta muito, pode se perder esses kits. Com relação à agitação que a gente falou de 1 minuto e meio, tá? Ela deve ser vigorosa. Caso contrário, a gente não vai ter o resultado correto. Porque imagina o menino que estava brincando na lama e a lama secou. E aí você só coloca ele debaixo do chuveiro e espera que a água tire. E você olhando para o ralo não está saindo nada, nem está sujo assim. Então, muito cuidado. Se o milho não for esfregado, se o milho não for esfregado, que é essa agitação, pode ser que uma amostra contaminada dê um resultado negativo. Então, muito cuidado. Na hora de coletar a amostra, que a gente vai pegar só daquela parte superior, deve-se pegar apenas o líquido. Então, o líquido vai ficar clarinho, tá? E qual que é a medida da pipeta? É essa parte aqui na lateral apenas, tá? Que entra nesse reservatório aqui é descarte, é apenas para não deixar sobrar, tá? Então não deve se ter bolhas aqui e nem deve ter pedaço de farinha, pedacinho de milho. E assim é como é que funciona a tira. Então se tiver uma amostra que está contaminada, ela vai passar pela tira, vai se ligar nessas partículas que dão a coloração, como se fosse uma lata de tinta, e se ela está contaminada, ela já se ligou aqui e não sobra nada para ligar na linha de teste. Ou seja, aparece uma linha apenas e o resultado ele é positivo. Então a amostra ela está com contaminação acima de 20 ppb. Se a amostra for negativa, não tem micotoxinas para se ligar, e aí elas vão se ligar na linha de teste, formando uma linha indicando a presença abaixo de 20. Muito bem, esse é o treinamento. E